Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Boa noite, muito boa noite, amigos. Boa noite, muitíssimo obrigado pela presença de todos. Iniciando o caminhar de 2008. Obrigado. Muito obrigado. Totalmente lotado. Tem um lugarzinho só. Opa! Foi ocupado já para aquele senhor. Muito obrigado. Boa noite a todos. Hoje, em nossa edição de número 930, nós estaremos focalizando um tema importantíssimo: assédio moral ou violência moral no trabalho. Nós vamos analisar até que ponto as pessoas chegam às raias da humilhação. Vamos ver as várias fases dessa humilhação. Vamos analisar também com o nosso painel as estratégias do agressor. Nós temos até uma relação de frases discriminatórias frequentemente utilizadas pelo agressor e os danos que essa humilhação pode causar à saúde. E o principal é indicar o que a vítima deve fazer, não é verdade? Então continuem na sintonia do Show Mais. Esse tema é muito legal, gente. Assédio moral é a grande estrela desta noite, ou o grande astro, como queiram. A nossa primeira convidada é consultora de RH, Maria Inês Felipe. Boa noite, Maria Inês, obrigado pela presença. Nosso segundo convidado, advogado especialista em Direito do Trabalho e professor da Universidade Paulista, Unip, doutor Aparecido Inácio. Obrigado, doutor. E a nossa terceira convidada, psicóloga da Clínica Megoth, Eliane Ono. Tema delicado, tema importante, tema que deve ser discutido abertamente em busca de esclarecimento. Estejam preparados, porque o assunto desta noite no nosso programa é, repito, para você que ligou o televisor agora, assédio moral. Quem pensa que isso é coisa dos tempos, isso é coisa do passado, você está totalmente enganado. Assédio moral ou violência moral no trabalho não é uma coisa de hoje, não é uma coisa que começou o ano passado ou há 10 anos, ele é tão antigo quanto o próprio trabalho. Que coisa, não? A novidade está na intensificação, na gravidade, na amplitude, na banalização do fenômeno e também na abordagem, no approach, que tenta estabelecer o nexo causal com a organização do trabalho e tratá-lo como não inerente ao trabalho. Aliás, a bem da verdade, e de acordo com as nossas pesquisas no assédio moral, a reflexão e o debate sobre o tema são recentes no Brasil, tendo tomado força após a divulgação da pesquisa brasileira realizada pela doutora Margarida Barreto. Aliás, a doutora Margarida Barreto vai participar do programa também por telefone. E foi tema da dissertação dela de mestrado em Psicologia Social na PUC São Paulo, sob o título Uma Jornada de Humilhações. A primeira matéria sobre essa pesquisa saiu na Folha de São Paulo no ano de 2000, na coluna de Mônica Bergamo. Desde então, amigos, tem sido presença constante nos jornais, nas revistas, rádio, televisão, em todo o país. Às vezes falta matéria, vamos fazer o quê? Parte de assédio aí. Também foi publicado no Brasil, já há alguns anos, o livro de Marie-France Ricoyon, chamado Harcèlement Moral, La Violence Perverse au Quotidien.
Pô, mas o meu francês hoje está um espetáculo, é. Traduzindo pela editora Bertrand Brasil, com o título Assédio Moral, a violência perversa no cotidiano. Oh, madame. Existem atualmente, amigos, dezenas de projetos de lei em diferentes níveis, né? Primeiro, em municípios do país, vários já foram aprovados no âmbito estadual, existem outros tantos em tramitação. No âmbito federal, há propostas de alteração no Código Penal e outros projetos de lei. O assunto desta noite é muito amplo e, repito, delicado, e nós vamos começar, enquanto aguardamos a interação dos nossos amigos telespectadores pelo 7423-2006, opção número 4, nós vamos começar, repito, discutindo com o nosso painel esse conceito de humilhação, né? Que é complicado isso. Maria Inês Felipe, consultora de RH, né, uma área bastante sensível em todas as empresas, né, que são, na realidade, os cardiologistas da empresa, né, que vão, né, contratar sangue bom, coração bom, né, para que a empresa possa usufruir e vice-versa, né, nessa correlação empregado e empregador. Qual é a sua ótica, Maria Inês, a respeito do assédio moral? Olha, o que a gente tem percebido de uma forma geral nas empresas, né, que eu tenho trabalhado, nós estamos sempre preparando as lideranças. Preparando a liderança exatamente para não acontecer uma situação dessa. Então, porque também há um pouco uma mistura, o que é realmente o assédio? Será que chamada de atenção ou pontuar o funcionário a respeito de um assunto que não está fazendo corretamente, orientá-lo, isso a gente pode estar considerando como um assédio, né? Então, a gente entende que é a colocação com muita constância de ignorando as pessoas, ignorando o trabalhador, desprezando essa pessoa, né? Então é colocando ele em situações tanto psicológicas quanto até mesmo física do trabalho que possa comprometer do ponto de vista físico e psicológico, né? Então o que a gente tem percebido de uma forma geral, que tanto acontece às vezes a não preparação da liderança. Existem ainda muitas empresas que acreditam que não precisam preparar os seus líderes, né? Como também outras empresas não, que já têm uma preocupação maior em preparar os seus líderes para que não haja nenhum comportamento que possa levar e ser caracterizado como um assédio moral. Uma exposição às pessoas à situação ridícula, durante reuniões, chamada de atenção em público, ignorando, às vezes, em alguns cenários de que pega um funcionário e deixa ele sozinho dentro de uma sala, sem comunicação com as outras pessoas, ou expõe publicamente, né, os erros cometidos, até mesmo colocando metas inatingíveis. Então, hoje, a gente começa a perceber uma preocupação muito grande no sentido de prevenir, porém, ainda nós encontramos empresas que não estão qualificando corretamente os seus líderes para que não haja esse cenário. E também a gente tem percebido um outro fator que quando a gente pensa em assédio moral, a gente está sempre pensando do líder com subordinado, mas também nós encontramos o assédio moral horizontal, quer dizer, entre os amigos, entre os colegas de trabalho, que também ignoram, não convidam às vezes as pessoas para um almoço, que fere tanto quanto, causa tanto mal psicológico, físico também do trabalhador e obviamente que claro que ele acaba tendo baixo resultado e não é aquilo que é esperado dele, claro, né? E precisa só de um cuidado, eu não diria nem de um cuidado especial, né? Nós temos aqui até na redação, uma frase na redação do Esportes, que diz o seguinte: se for para elogiar, faça-o em público, se for para chamar a atenção, me chame de lado. Sim. Não é verdade? Sim, porque sim, é uma coisa normal, é sim, óbvio, não é que ninguém gosta de ser chamado a atenção em público. Claro, e isso ainda encontramos, né? Encontramos essas atitudes de liderança não tão favoráveis, né? Isso é muito ruim para a própria liderança, porque abaixa o resultado. Não adianta, por mais que ele possa estar chamando a atenção e ele acredita que esse é um mecanismo correto da liderança dele, ele vai perceber isso nos números. Porque o trabalhador se desmotiva, comete-se mais erros, aí tem problema de produção, tem problema de erros excessivos, mau atendimento ao cliente. Então, isso vai refletir lá na ponta, que é o próprio resultado da organização. Um telefonema mal atendido pode reverter em malefícios incontáveis para uma empresa. Sim, você nunca sabe quem está na outra ponta. Não é verdade, é deturbar a imagem da empresa, enfim, produto que não sai corretamente. E exatamente nesse cenário, mas fica muito no silêncio, né, Darcy? Porque o que acontece? O brasileiro, ele tem uma cultura do deixa pra lá,
depois as coisas melhoram, ele estava nervoso. Então, por medo, muitas vezes, obviamente, por medo de perder o emprego, da banalização, então muitas vezes esse trabalhador, ele vai se submetendo. Mas o assediador, ele é danado, porque ele sabe exatamente quem ele pode assediar.